Seja bem-vindo à segunda aula do segundo módulo do nosso curso de Filosofia e Sociologia para o Enem 2024. Hoje nós conversaremos sobre a escolástica, que engloba o ciclo, e encerra de alguma forma também o ciclo da filosofia medieval. Na aula passada nós conversamos sobre o neoplatonismo, especificamente sobre a filosofia de Agostinho de Hipona. E a gente já viu que a fé, isso que nós entendemos hoje como religião, em algum momento da história também foi objeto de reflexão da filosofia, e que nós temos alguns filósofos que são conhecidos como filósofos cristãos, ou até mesmo os pais da igreja, e isso existia um período da filosofia onde essa questão foi muito tratada, que foi o período medieval, que você já sabe, já conheceu sobre isso, nas aulas de história, que é um período muito marcado pela influência da igreja. Então, como a filosofia não acontece fora do mundo, mas dentro dele, o contexto da época sempre vai influenciar o pensamento filosófico. E nesse período, a filosofia medieval também buscou pensar sobre essa questão de fé e de razão. E hoje nós vamos conhecer alguns filósofos, principalmente alguns entre eles que se orientaram pela influência do pensamento de Aristóteles, diferente um pouco do que a gente viu na aula passada, que foi o neoplatonismo, portanto, filósofos que foram muito influenciados pelo pensamento de Platão ou pela interpretação do pensamento de Platão. E hoje a gente vai ver alguns que foram por outro caminho, que eles buscaram mais influência no pensamento de Aristóteles. Então, especificamente, nós vamos ver a filosofia de Anselmo e de Aquino. E vamos encerrar com a filosofia de Guilherme de Ockham, que também encerra um pouco esse período, demarca um pouco a transição, o final daquilo que nós entendemos como escolástica, como esse período da filosofia medieval. Ainda nessa perspectiva da influência do contexto, uma coisa muito relevante para nós entendermos até chegar na filosofia de Anselmo, que é o primeiro nome que nós vamos falar aqui hoje, é uma reforma que aconteceu em 1070, a reforma gregoriana. Santo Anselmo, como ele ficou conhecido depois, ele viveu entre os anos de 1033 e até 1109. E no ano de 1070, então ali mais ou menos metade da vida de Santo Anselmo, aconteceu uma reforma que foi a reforma gregoriana. E essa reforma, a gente vê consequências dela, às vezes até hoje, em escolas que buscam tratar essa perspectiva da educação clássica, como ficou conhecido, como se chama hoje em dia, que você já deve ter ouvido falar nisso também, e que foi a definição de dois grandes eixos da educação, o trívio e o quadrívio, que era basicamente a necessidade que se tinha, que deveria se ter, de se estudar gramática, lógica e retórica, isso era o trívio, 3 grandes áreas de estudo que uma pessoa que estava em formação precisaria estudar, e também música, geometria, aritmética e física, que é o quadrívio, o outro bloco do conhecimento, de áreas de conhecimento que é necessário se estudar para poder ter uma formação completa, Isso é um fruto de uma reforma chamada Reforma Gregoriana. E por que isso é importante? Porque nomes como Santo Anselmo, por exemplo, no seu percurso de estudo, acabaram estudando essas áreas e chegando principalmente num grande nome da filosofia, mas que, como a gente viu, ele pensou nas aulas passadas, de filosofia antiga, ele pensou por muitas áreas diferentes e basicamente catalogou, sua obra depois, quando foi organizada, foi feita de uma forma que o seu conhecimento ficou catalogado nessas áreas que nós entendemos hoje, inclusive áreas como a física, como a lógica, que é citada aqui nessa definição que foi feita do que tinha que ser estudado, que foi Aristóteles. Então, esses pensadores dessa época, por terem uma formação baseada nesse quadro, que foi definido na Reforma Gregoriana, eles acabaram por se esbarrar na obra de Aristóteles, principalmente porque muitos deles, inclusive Santo Anselmo, eles foram para os lugares onde essas obras foram de alguma forma preservadas, que eram os lugares onde os monges ficaram, Então, Santo Anselmo, ele foi um monge beneditino, como você pode ver aí no slide, e consequentemente ele viveu nesses espaços isolados,
como a gente tem até hoje essa imagem do monge que vive num lugar isolado, e principalmente se dedicando ao estudo dessas obras, que foi através disso que essas obras inclusive foram preservadas. Claro que nesse percurso, né, foi preservado aquilo que era do interesse da igreja, muitas das vezes, mas essa aí é conversa para outra aula. O fato é que Santo Anselmo, mesmo estando nesse contexto de religião, a partir do que foi definido na Reforma Gregoriana, ele teve contato com obras como a obra de Aristóteles, por exemplo, por serem relevantes para as áreas de estudos que foram definidas ali na Reforma Gregoriana, né? Entre elas a lógica, por exemplo, e a física, que foram duas áreas tratadas por Aristóteles, como a gente viu nas aulas de filosofia antiga. E Santo Anselmo ele vai elaborar o que nós conhecemos como argumento ontológico, que é um argumento formulado em favor da existência de Deus. Então, naquela época, como essa questão era muito discutida, alguns tentaram elaborar argumentos que provassem de alguma forma a existência de Deus. E aí, Santo Anselmo elabora um argumento que ele até hoje é muito discutido por filósofos recentes, por estudantes de diferentes universidades que pesquisam essa área, das consequências desse argumento de Anselmo, porque ele tenta transpor a existência de Deus conceitual para a realidade. Ele vai dizer que se por Deus a gente entende que ele é um ser perfeito, ou seja, um ser que a gente não consegue pensar nada que seja maior do que ele, se nós entendemos que o conceito de Deus é isso, um ser que nada maior do que ele pode ser pensado, consequentemente ele precisa existir na realidade. Porque se ele não existisse na realidade, a gente conseguiria pensar, a partir da nossa vivência na realidade, né, a partir do que nós conhecemos, em alguma coisa que fosse maior do que ele. Isso seria uma contradição. Afinal de contas, a gente definiu e concordou que Deus é isso. Conceitualmente, Deus é um ser que nada maior do que ele pode existir. E aí, se na realidade existe algo que é maior do que isso, então é contraditório. Esse pensamento ele entra em uma contradição. E para fugir dessa contradição, necessariamente Deus, que existe nesse conceito, também precisa existir na realidade. É um argumento que fica conhecido como argumento ontológico e que até hoje é muito discutido. Claro que, como eu já falei na aula passada, a filosofia não é uma coisa que está dada para que você sempre concorde, mas nós precisamos conhecer, porque isso eventualmente pode aparecer em alguma questão do Enem que aborde essa relação entre fé e filosofia, que foi muito discutida ali no período da filosofia medieval. Então, um dos grandes argumentos que nós temos em favor da existência de Deus, que foi oriundo desse período da filosofia, é o argumento ontológico de Santo Anselmo, que trata justamente disso, né? Que se Deus, se conceitualmente você concorda que definir Deus é um ser do qual nada maior do que ele pode ser pensado, então, consequentemente, esse ser que existe no seu conceito também precisa existir na realidade, porque se ele não existe na realidade, isso implica dizer que algo na realidade pode existir que seja maior do que esse conceito, e aí isso seria uma contradição. Então, a partir do momento que você entende Deus dessa forma, você precisa, consequentemente, entender também que ele existe na realidade, não apenas conceitualmente. E se de alguma forma a gente precisar resumir a filosofia de Santo Anselmo, a gente pode entender que ele buscou, essa frase que tem aqui embaixo, que é a fé buscando a compreensão. Então, ele era um monge beneditino, ele era alguém que tinha a sua religiosidade, mas ele foi além disso. Ele procurou meios lógicos, foi uma das coisas que ele estudou na sua formação, como a gente viu, de argumentar a favor da existência de Deus, que era um ser importante em sua vida, por ele ser um religioso principalmente. Então ele buscou essa relação entre a fé e a compreensão, que é muito própria da escolástica, como a gente vai ver. Quando nós estudamos a filosofia de Agostinho, a gente viu que não só ele, mas os outros que estavam ali naquele período do neoplatonismo, eles eram muito marcados pela influência de Platão, da interpretação da obra de Platão. E um ponto da obra que nós vimos de Agostinho de Hipona foi aquela questão do crer para compreender. Então Agostinho, e nós vimos que isso desembocou até na questão da subjetividade,
tinha essa perspectiva de que você realmente precisa crer para que você compreenda as coisas. Quando a gente chega nesses outros filósofos, também do período medieval, né, mas especificamente da escolástica, que são influenciados pela obra de Aristóteles, e nós vimos lá atrás nas aulas de filosofia antiga que Aristóteles é realmente caracterizado por esse filósofo mais parecido com o que nós conhecemos como ciência hoje, porque ele busca realmente investigar, né, detalhadamente o mundo, a realidade. Esses filósofos da escolástica que são influenciados pelo pensamento de Aristóteles, não à toa se diferenciam um pouco de Agostinho. Apesar deles também tratarem dessa questão da fé, eles buscam realmente argumentos lógicos, formas de demonstrar de fato aquilo que eles acreditam e não apenas dizer que você precisa crer e ponto. Então, é característico desse período, é por isso que Santo Anselmo elabora esse argumento, o argumento ontológico, e é por isso também que nós vamos ver que a obra de São Tomás de Aquino, que é talvez o grande nome desse período, também é muito marcada por isso, por essa perspectiva de você realmente demonstrar. E isso é muito importante porque lá na frente, como esses nomes eram nomes relevantes para a igreja, e a igreja tinha muita influência no período, inclusive na criação das universidades e tudo mais, lá na frente isso vai resultar no interesse pela ciência, pelas ciências naturais, que acabaram se desenvolvendo também lá nesse período. Já para conhecer a filosofia de São Tomás de Aquino, ou apenas Aquino como nós podemos nos referir a ele, a gente também precisa considerar coisas importantes do seu contexto. Ele viveu entre 1224 e 1274 e no século XIII, uma coisa muito relevante foi que foi ali que surgiram as universidades, especificamente a Universidade de Paris e a Universidade de Oxford, na Inglaterra, né? A Universidade de Paris na França e a Universidade de Oxford na Inglaterra. E a Universidade de Paris foi a universidade onde, inclusive, Aquino foi professor. E além disso, nesse período, nesse século, também passaram a existir duas ordens monásticas, duas ordens religiosas diferentes do que se conhecia até então. Nós vimos que Santo Anselmo, por exemplo, ele viveu no mosteiro, né, num lugar onde as obras, inclusive filosóficas, foram preservadas e tudo mais, mas tinha esse contexto de isolamento para estudo, para preparação para o serviço na igreja. Já essas ordens que existiram nesse período, que foram as ordens os franciscanos e os dominicanos, elas são caracterizadas por ordens que existem para fora, ou seja, os que eram adeptos dela, né, eles não eram monges que viviam isolados em um contexto, mas pelo contrário, eles eram preparados, inclusive, para pregação, para as pessoas que eram de fora e também para essa perspectiva de defesa da fé, né? De você conseguir falar em público, falar para a população de fato sobre a fé e, portanto, se preparar para defender ela em diferentes contextos, inclusive no trabalho de combate à heresia, que é uma das características também desse período, né? Desse período em que esses filósofos existiram. Então, São Tomás de Aquino, ele se torna um dominicano e ele também é professor da Universidade de Paris. E essas duas coisas, portanto, influenciam muito a sua vida. E ele, assim como Santo Anselmo, elaborou argumentos em favor da existência de Deus. Nós poderíamos falar muita coisa sobre São Tomás de Aquino, porque ele também escreveu muito, mas vamos nos concentrar nessa parte específica do seu pensamento, que ilustra bem tanto a influência que ele tem do aristotelismo, como também a sua forma, né, de lidar com a filosofia, esse pensamento mais metodológico, como a gente pode catalogar, né, pensar dessa forma. E o argumento que ele elabora são as 5 vias da existência de Deus, é como ficou conhecido, e você vai perceber, se você tiver assistido a aula sobre Aristóteles, claramente a influência do pensamento aristotélico aqui na elaboração dessas 5 vias que ele faz. Nas aulas de Aristóteles, quando a gente viu lá a filosofia antiga, a gente viu que Aristóteles falava sobre um motor imóvel. E eu, se não falha a memória, citei naquela aula que quando Aristóteles falava sobre isso, ele não estava necessariamente falando do Deus cristão. Mas quando a obra de Aristóteles é interpretada por Aquino, é mais ou menos assim que aquele conceito é interpretado. Aquino vai dizer que uma das provas para a existência de Deus é que para a realidade existir é necessário que tenha existido uma causa não causada, um primeiro motor, um motor imóvel de Aristóteles. E ele vai dizer que esse primeiro motor é Deus, é aquilo que ele entende como Deus.
Essa é a primeira via do seu argumento das 5 vias para a existência de Deus. Nas aulas de Aristóteles, a gente também viu que tinha a teoria das 4 causas. Aristóteles falava que existiam 4 causas quando a gente queria investigar alguma coisa. E aí a gente precisava se perguntar 4 coisas, não sei se você lembra, mas era o que essa coisa é, e aí isso nos dava a causa formal dela. Também de que essa coisa é feita, que nos daria a causa material dela. Para que essa coisa é feita, que nos daria a causa final, e por que nos daria a causa eficiente. E Aquino vai trazer essa obra de Aristóteles, nessa parte da obra de Aristóteles, para também justificar a existência de Deus, porque ele vai dizer que Deus é a causa eficiente. Então ele vai dizer que Deus ele é o grande porquê das coisas existirem. Não tem como a gente se perguntar isso infinitamente, né? Por que uma coisa existe e aí por que essa coisa existe e por aí vai. Ele vai dizer que como não tem como a gente fazer uma regressão ao infinito, ou seja, infinitos porquês, em algum momento a gente vai chegar na causa eficiente de todas as coisas. E essa causa eficiente, para ele, é Deus. Ele também vai dizer, como a gente vai ver daqui a pouquinho, que Deus é a causa final, que é também mais uma consequência da influência do pensamento de Aristóteles. Além disso, ele vai dizer que Deus é o ser necessário. Lembra que a gente viu em Aristóteles aquela questão de necessidade, acidente e tudo mais? Então, para Aquino, Deus ele é o ser necessário, aquele que necessariamente precisa existir. Essa é a terceira via. A quarta via, ele vai dizer que Deus é o ser perfeito, que existe na realidade graus diferentes de perfeição. Então, a gente, por exemplo, fala que uma coisa é mais bonita do que a outra, e por aí vai. Sempre que a gente fala de alguma coisa que envolve graus, né, diferenças, para ele, isso demonstra que existe alguma coisa que é totalmente perfeita. E essa coisa totalmente perfeita só pode ser Deus. Essa é a quarta via do seu argumento sobre a existência de Deus. E a quinta é aquilo que eu já falei há pouco tempo, que é que Deus é a causa final. Então, para que as coisas são feitas? Qual é a finalidade de tudo que existe? Ele vai dizer que essa finalidade só pode ser Deus. Então essa é a sua quinta via do seu argumento para a existência de Deus. Então perceba como que existe esse esforço por você argumentar e não apenas dizer que basta crer, mas ele vai argumentar para tentar de alguma forma justificar a sua crença, né? Isso é característico da escolástica e desses pensadores. E por fim a gente chega a Guilherme de Ockham, que existiu entre 1300 e 1350, que diferente de Aquino, né? Aquino foi um dominicano da Universidade de Paris e Guilherme de Ockham foi um franciscano da Universidade de Oxford, portanto, ali da Inglaterra, né? E não da França. E aí ele vai trabalhar em cima de uma questão que foi presente ali na época, que marcou o fim da escolástica, que é a questão dos universais. Lembra que quando a gente estudou Platão, a gente viu aquela questão da ideia, né, de como que nós chegamos a um conceito sobre alguma coisa, como que a gente faz essa abstração das coisas que existem na realidade. E aí a discussão dos universais é se essas ideias a que nós chegamos, esses conceitos, eles são de fato existentes ou não, se eles são apenas coisas da nossa cabeça. E existem várias linhas de pensamentos diferentes sobre isso, que nós vamos ver aqui agora. Nós já vimos um pouco, quando nós estudamos Platão e Aristóteles, a maneira como eles entendiam esses universais, como aqui está descrito. E basicamente, nessas duas vertentes, tanto do realismo platônico quanto do realismo aristotélico, elas têm tudo a ver com aquilo que a gente comentou nas aulas da filosofia antiga. Para o realismo platônico, essas ideias a que nós chegamos, elas têm uma existência autônoma, numa via distinta do conhecimento, que é a via do inteligível, e nós podemos ter acesso a elas dessa forma, mas elas existem de fato. E para o realismo aristotélico, elas existem na realidade e através da abstração nós chegamos até ela. Então elas também existem de fato. Para o conceitualismo, que é uma vertente também dessa discussão dos universais, essas coisas elas descrevem um objeto que existe na realidade. Então ela existe na nossa mente como uma forma da gente conseguir pensar sobre aquilo que existe, de conseguir relacionar na nossa mente, teorizar sobre aquilo que existe. Então existe conceitualmente, os universais eles são
conceitos existentes. Só que existe uma outra vertente, que é a vertente do nominalismo, para a qual isso são apenas palavras, que não têm uma existência independente na realidade. São apenas palavras que nós usamos para poder nos referir às coisas sobre as quais nós pensamos, mas elas não têm uma existência, são apenas palavras. E Guilherme de Ockham, ele entra nessa discussão, e isso é o que marca a crise da escolástica, o fim da escolástica, e ele vai fazer basicamente uma ideia que correlaciona tanto o conceitualismo quanto o realismo. Ele vai dizer que os universais são sim uma referência de um termo, eles são referências de algo que existe na realidade, mas eles têm também uma existência como conceito mentalmente. Então ele vai fazer uma relação entre essas duas últimas vertentes, o conceitualismo e o nominalismo. Para eles são referências de algo que existe na realidade e são conceitos que nos ajudam a pensar sobre a realidade. E essa discussão, apesar dela parecer sem sentido, ela tem muitas consequências e implicações na forma como a gente vive, porque a forma como a gente entende o mundo influencia diretamente a forma como a gente vive o mundo. E é por isso que uma discussão como essa, que por mais que pareça sem sentido, coisa de que não tem o que fazer, ela traz uma implicação para a realidade da época, que é a crise da escolástica. E aí, com o declínio da escolástica, a gente tem o surgimento de novas formas de pensar o mundo, que nós vamos conhecer principalmente a partir das próximas aulas. Nós vamos ter uma aula sobre epistemologia. Epistemologia significa teoria do conhecimento, estudo sobre como nós conhecemos as coisas. E nós vamos ver como que esse pensamento ele vai desenrolar com o passar dos anos, até nós chegarmos, inclusive, lá no início da sociologia, que é fortemente marcado por a transição que acontece em consequência dessa crise, né? Uma nova forma de você ver o mundo que não seja tão fortemente marcada pelo pensamento religioso, pela influência da igreja, como era característico do período medieval. E aí, só para encerrar com a prática, a gente vai resolver agora algumas questões que já caíram no Enem sobre a filosofia desse período, né? Sobre a filosofia medieval. A primeira questão é uma questão que caiu na reaplicação do Enem 2019 e diz o seguinte: Tomás de Aquino, filósofo cristão que viveu no século XIII, afirma: a lei é uma regra ou um preceito relativo às nossas ações. Ora, a norma suprema dos atos humanos é a razão desse modo. Em última análise, a lei está submetida à razão. É apenas uma formulação das exigências racionais. Porém, é mistério que ela emane da comunidade ou de uma pessoa que legitimamente a representa. E aí a questão diz o seguinte: no contexto do século XIII, a visão política do filósofo mencionado retoma o quê? E nós temos aí as opções. E você pode, assim, achar esse texto confuso, você vai estar ali cansado, resolvendo a prova. Mas se você lembrar quem influenciou o pensamento de Aquino, você consegue responder essa questão. E nós acabamos de falar que Aquino, assim como os filósofos da escolástica, são influenciados pelo pensamento de Aristóteles. É por isso que a alternativa correta é a letra E. A alternativa A diria pensamento idealista de Platão, ou conformismo estoico de Sêneca, ensinamento místico de Pitágoras, paradigma de vida feliz de Agostinho, ou conceito de bem comum em Aristóteles, que é a alternativa correta, porque Aquino foi muito influenciado pela filosofia de Aristóteles. Questão 2 do Enem 2018 diz o seguinte: desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Quem falou isso, como nós acabamos de ver, foi Santo Anselmo, né? Mas nós estamos vendo aqui que isso já é uma referência ao pensamento dele que aparece na obra de Tomás de Aquino. E aí ele diz: com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade e no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento. De onde se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Portanto, a existência de Deus é evidente. E aí o texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino, caracterizada pelo quê?
Essa obra de Aquino, né, que já é uma influência da discussão ali de Santo Anselmo, ela se caracteriza principalmente por essa noção daquele período próprio da escolástica, de não apenas dizer basta crer, mas buscar justificar a própria crença. É por isso que a alternativa correta é a letra B, que fala sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. Então a gente acredita pela fé, mas nós também somos capazes de racionalmente justificar isso. A alternativa A diria reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos, ou C, explicar as virtudes teologais pela demonstração, ou B, flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados, ou E, justificar pragmaticamente crença livre de dogmas. E por mais que algumas dessas alternativas pareçam coerentes com a filosofia da época, a mais adequada é a letra B, porque trata dessa questão de sustentar racionalmente algo que você acredita pela fé. Então esse é a aula de encerramento, basicamente, do que é entendido como filosofia medieval. Sempre que o Enem puxar uma discussão que envolva razão e fé, provavelmente ele vai citar algum pensador desse período. Se porventura alguma redação elaborar essa questão também, você pode utilizar esses filósofos do período como referências para você. E por mais que isso pareça uma coisa distante, sem sentido, cair algum tema parecido como esse na redação, não é tanto, porque a religião é uma marca muito característica do Brasil e eventualmente isso pode aparecer como questão social a ser abordada no tema de uma redação. E aí é interessante você ter algum aporte teórico para utilizar lá na hora, e cai bem utilizar esse período que é muito marcado por discussões desse tipo, né, de fé e razão. Você tem acesso à playlist desse módulo já para assistir a aula anterior, se você não tiver assistido, e você tem acesso à playlist do primeiro módulo, quando nós falamos da filosofia antiga. Nós acabamos de ver um exemplo de aula de pensadores que são influenciados por pensamentos anteriores. Então é importante que você assista todas as aulas para estar por dentro de toda a discussão. Espero te ver na próxima aula, nos acompanhe nas redes sociais e até mais.